Bem, pessoal, os 3 erros mais comuns de pessoas que tomam a medicação Ozempic, né? É um remédio que realmente é revolucionário, tem muito vídeo aqui falando sobre ele, né? E no dia a dia eu tenho muito paciente que toma, não sou eu neurocirurgião que prescrevo, geralmente o endocrinologista, né? Mas eu mando muito paciente para o endocrinologista com sobrepeso e obesidade, com problema na coluna. Então, às vezes o paciente chega com dor da coluna, né, e tá doendo muito, e tem uma hérnia grande, e o paciente obeso, a gente faz todas aquelas medidas, né, com fisioterapia e tudo mais, a perda de peso, sem dúvida nenhuma, tem um impacto gigante. Perder peso é uma das coisas que mais tem impacto no paciente que tem dor na coluna, né? Além disso, eu peço também muito paciente com hipertensão intracraniana idiopática, também a redução de peso melhora bastante. E aí, nesse contexto, eu percebo esses 3 erros mais comuns. Primeiro erro mais comum são pessoas que tomam sem indicação médica. Vira e mexe, chega paciente com dor de cabeça ou com alguma queixa, você vai conversando, tá tomando algum remédio Ozempic. O endócrino passou, e você olha, a pessoa não observa a obesidade, pelo menos observando, né? Mais importante, eu falo, eu tô tomando. Aí eu compro da farmácia. Porque o remédio não precisa de receita. Teoricamente era para precisar, mas na prática você vai em qualquer farmácia e consegue comprar. E aí é o primeiro erro. Por quê? Tem indicação mesmo? Quais são as consequências disso no longo prazo, né? Precisa? Fez as mudanças de hábito de vida, fez atividade física, está com nutricionista, está com alimentação adequada. Então é um erro muito grande, porque o paciente realmente ele mexe na saciedade, lentifica o trânsito do trato gastrointestinal e a pessoa vai perder peso. Mas se ela não fizer todas as medidas, a taxa de reganho é altíssima, mais de 50%. E quando o paciente não tem indicação, tem outros riscos, né, de desnutrição, não se alimentar adequado, porque ele está sem fome. Então esse é o primeiro erro mais comum que eu noto. Segundo erro mais comum no uso do Ozempic, né, é não observar ou não ser conversado, ou o paciente não ficar atento aos efeitos gastrointestinais. Como ele lentifica o sistema gastrointestinal, geralmente o paciente tem que ficar muito preocupado em atento à obstipação e constipação, porque tem pacientes, e tem relato na literatura de distensão, até paciente precisa de cirurgia gástrica por causa disso, né? Dá uma gastroparesia, tá na bula o risco de acontecer isso, né? E se o paciente não tem acompanhamento, não conversa com o médico direitinho, não observa isso, então o paciente vai ter que beber muita água, vai ter que comer muita fibra para justamente tentar compensar isso, não ter essas complicações que podem acontecer. Tem paciente que tem refluxo, piora. Então, ficar muito atento aos efeitos gastrointestinais, né? Terceiro erro mais comum, e aí eu por ser cirurgião a gente nota, né? É que qualquer paciente vai fazer anestesia, sedação, cirurgia que precisa de intubação, ele vai precisar ficar muito tempo sem o Ozempic. Por que eu estou dizendo muito tempo sem o Ozempic, né? Cada hospital tem o seu protocolo, alguns colocam 2 semanas, outros colocam 3 semanas, porque essa lentificação do sistema gastrointestinal faz o quê? Faz com que os alimentos fiquem. Então, às vezes, o paciente se alimenta e vai ficar dias ainda o alimento, porque está tudo lentificado. E ele vai ser entubado. Se tiver algum risco, né, de vômito, broncoaspiração, aumenta de forma muito significante. Por isso que a maioria dos hospitais, cada um vai ter o seu protocolo, né? Ainda não está uma coisa 100% padronizada, né? Eles foram aumentando o período, né? Alguns colocam 3 semanas, 4 semanas, para justamente poder fazer uma cirurgia, fazer uma anestesia, fazer uma sedação, você vai fazer um exame com sedação, ficar atento a isso. Muita atenção. Vai fazer qualquer exame, fala que está tomando Ozempic, né? Que o médico vai te orientar antes quanto tempo você vai ter que ficar sem ele, tá bom? É cada caso, mas as pessoas não perceberam isso e às vezes tem paciente que nem percebe que aquilo é remédio. Fala, você toma algum remédio? Não. Quando você vai ver, tomou Ozempic, às vezes tem que suspender cirurgia. Realmente isso tem sido um transtorno grande nos últimos períodos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.